Olá pessoal, bem-vindo ao Cat Art. Hoje o Cat Art tem o maior prazer de apresentar para vocês um pequeno resumo sobre renascimento artístico. E vamos fazer logo aquela pergunta: o que foi o Renascimento na história? O Renascimento cultural ou Renascência foi um movimento de reforma artística, literária e científica que teve origem no século XIV na Itália e se espalhou para o resto da Europa. Foi após a Idade Média e significa o ato de renascer e poder ser sinônimo de reformulação. Do Renascimento representaram as figuras mais importantes do movimento renascentista na Itália, dos quais se destacam Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, Michelangelo, Rafael Sanzio, Donatello. Foram diversos os campos de atuações desses artistas, os quais deram destaque às mais variadas categorias das artes: pintura, escultura, arquitetura e literatura. Falando sobre Sandro Botticelli, vocês observam essa imagem de Sandro Botticelli aí. Ele é um pintor, foi um pintor, né, e desenhista, nascido em Florença, na Itália. Foi um dos pintores mais proeminentes do Renascimento. Em suas obras, ele abordou temas religiosos e mitológicos, onde se destaca aqui, ó, a adoração dos reis magros. Você dá uma olhada aqui, ó, aqui as pessoas tudo ajoelhada, aqui Maria com Jesus e os reis magros adorando, trazendo mirra, ouro, incenso, entendeu? Isso foi uma das pinturas assim do Renascimento, onde eles também trabalhavam com o quê? Com a parte da profundidade, da perspectiva. Dá uma olhada aqui, ó, nessa parte aqui, ó, desse telhado. Olha aqui esses montes. Olha aqui desse lado também, olha a parte dos montes. Isso aqui, perspectiva total. Foi quando eles começaram a ter esse detalhe na pintura. Agora vamos falar um pouco também do grande pintor e um grande gênio que foi Leonardo da Vinci. O gênio da história da humanidade. Foi pintor, escultor, engenheiro, cientista, escritor e inventor italiano. Nascido no vilarejo de Anciano, próximo da Florença, Leonardo é uma das figuras mais importantes do Renascimento, de forma que contribuiu para a produção intelectual artística da época. Uma das obras assim, que chama muita atenção aqui nessa parte de Leonardo da Vinci, né, é a Santa Ceia. Essa parte aqui da Santa Ceia, dá pra gente dar uma olhada que seu trabalho tinha como característico o realismo, realismo puro, como a igreja, como a Bíblia relata, né, que Cristo, ele sentou e aos seus lados ficaram os discípulos. Dá para perceber Cristo centralizado, aqui os discípulos olhando um para o outro. Nessa cena aqui, muitos historiadores falam que foi no momento que Cristo falou que entre eles tinha um traidor e eles queriam saber quem era. Foi aqui também que ele trabalhou com a simetria, o uso impecável de luz e sombras, resultando a sensação de relevo. Olha aqui a parte, ó, de luz, o relevo, entendeu? Isso aqui é um trabalho tremendo do Leonardo da Vinci. Buonarroti, pintor, escultor e arquiteto italiano. Michelangelo nasceu na cidade de Campestre, na Itália. Foi um dos maiores representantes da arte renascentista
E, sem dúvida, sua maior obra foi esta de Pietà. Pietà segurando Jesus. É uma cena muito interessante. Michelangelo gostava de trabalhar muito com a parte religiosa. E vocês dão uma olhada aqui, ó, que é bem interessante nesse trabalho dele, dessa escultura, que vocês vão ver nos pequenos detalhes, ó. A textura, né, ó, aqui da roupa de Maria, Maria com o sentimento de quê? De tristeza, Cristo morto em seus braços. Ele foi um grande pintor também, né, que ele pintou também aquela parte daquela pintura da Capela Sistina, né, que foi a Criação, que foi uma pintura que ele também fez muito bonita e bela. Donatello. Além da triade dos principais representantes da Renascença, Donatello foi um importante escultor italiano do período. Nascido em Florença, introduziu novas técnicas artísticas a utilizar diferentes materiais para compor suas esculturas, como bronze, mármore e madeira. Essa estátua de Davi, foi uma das primeiras que ele fez trabalhando com bronze. O Sandro Botticelli, pintor e desenhista, nascido em Florença, foi um dos pintores mais proeminentes da Itália renascentista. Em suas obras, abordou temas religiosos e mitológicos, onde se destaca a primavera e o nascimento de Vênus. Foi um dos mais importantes artistas no período renascentista. Ficou conhecido apenas pelo primeiro nome e era chamado também de Príncipe dos Pintores. Ao lado de Michelangelo e Leonardo da Vinci, Rafael compôs a célebre triade dos mais proeminentes artistas do Renascimento italiano, período que ocorreu entre os séculos XIV e XVI e foi marcado por diversas transformações políticas, econômicas e culturais em toda a Europa. Observando aqui, ele amava pintar as Madonas, e essa é uma das pinturas mais conhecidas, que é a Madonna do Prado. Pinturas do Renascimento, a gente não pode esquecer da bela, linda Mona Lisa, também conhecida como a Gioconda. É a mais notável e conhecida obra de Leonardo da Vinci, um dos mais eminentes homens do Renascimento italiano. Sua pintura foi iniciada em 1503 e nesta obra que o artista melhor concebeu a técnica do esfumato. O quadro representa uma mulher com uma expressão introspectiva e um pouco tímida, o seu sorriso restrito e muito sedutor, mesmo que um pouco conservador. O seu corpo representa o padrão de beleza da mulher na época de Leonardo. Esse quadro é provavelmente o retrato mais famoso na história da arte, se não o quadro mais famoso e valioso de todo o mundo. Poucos outros trabalhados de arte são tão controversos, questionados, valiosos e elogiados e comemorados ou reproduzidos. Esta é a nossa linda Mona Lisa. E vamos ficando por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigada por tudo.